Mais que o VP às vezes tenha mais sorte que juízo, inclusive com a escalação que ele começou o jogo ontem, que no início não funcionou, melhora muito o Flamengo quando ele põe o Everton de novo e volta a ganhar um meio-campo ali. Agora, numa dividida entre o que é melhor para o Gabigol e o que é melhor para o time, acho que o VP, até pelo técnico que ele tem muitos defeitos, mas também muitas qualidades. E uma das qualidades é que ele sempre coloca à frente o que ele acha que é melhor para o time. E aí, no plano de jogo, a abordagem para esse confronto específico com o Fluminense, a meu ver, o Vitor Pereira foi competente. Ele bolou um plano de jogo que, de certa forma, por mais que tenha corrido risco... Salve, nação! Saudações rubro-negra! Separei aqui um corte do Linha de Passe deste domingo falando do Fla-Flu, da vitória do Mengão. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Tem comentarista ali na mesa que não gosta do Flamengo. O cara põe defeito em tudo, cara. O Flamengo venceu por 2-0. Ao invés do cara dar méritos pra vitória do Flamengo, que foi importante, o Flamengo precisava demais vencer o jogo, que fosse de qualquer forma, né? E vencemos. Só que o cara põe defeito em tudo, cara. Pelo gosto dele, ele gostaria que o Flamengo perdesse para ele falar da vitória do Fluminense. É o que aparenta, cara. É o que parece ser, sabe? Se o Fluminense tivesse vencido o jogo, iriam elogiar demais o Fluminense, o Fernando Diniz. Mas como foi o Flamengo, existe sempre uma má vontade com o Flamengo, né? Eu percebo isso. Mas estou aqui para isso, para trazer para você o melhor conteúdo da imprensa falando do Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Estou aqui também, sabe para quê? Para zoar os rivais. Fiz um vídeo bacana aqui zoando o Palmeiras, que perdeu para o glorioso Água Santa. Que maravilha, hein, cara? O vídeo tá bombando. Valeu, galera. Estamos aqui para zoar também, tá? As imagens de vídeo são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vou soltar o vídeo aqui. Simbora, vamos lá. Estamos de volta com Linha de Passe. A gente vai falar agora de Fla-Flu, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, e deu Flamengo, hein? O Vitor Pereira superou o Diniz, tanto que a gente falava de favoritismo do Fluminense, não foi isso que aconteceu. 2-0, a gente já mostra os melhores momentos para vocês, e aí a gente já fala também sobre a equipe escolhida pelo Vitor Pereira. Flamengo para contra-ataque. Aí no segundo tempo passa muito pela atuação do Ailton Lucas, sim. A questão dos critérios de arbitragem, expulsa um jogador do Fluminense depois de ter usado critérios diferentes 2 vezes para jogadores do Flamengo. Tá falando do lance do Léo Pereira. Estou falando do Léo Pereira, estou falando do Thiago Maia. Eu não vejo nem que foi necessariamente o critério. São lances diferentes, mas a rigidez que ele teve com o Fluminense faltou com o Flamengo. Exato. Se ele tivesse essa mesma rigidez, o Thiago Maia dá um rapa, é claro, não foi um carrinho por trás, mas passível de segundo amarelo no Alexander. Outro na visão do Vitor Pereira? Não, acho que não. Acho que a gente vai ver se são muitos jogos. Agora, precisa entender bem. Ele deixou claro, essa semana eu conversei com o técnico, eu quero jogar... de centroavante. Aonde está o Pedro, né? E ele fala, agora está voltar para mim. Eu não entendo. Por mais que o VP às vezes tenha mais sorte que juízo, inclusive com a escalação que ele começou o jogo ontem, que no início não funcionou, melhora muito o Flamengo quando ele põe o Everton de novo e volta a ganhar um meio-campo ali, enfim, Felipe Luiz, as substituições, ele foi muito bem naquele momento do segundo tempo, mas no começo eu não achei, e o jogo mostrou, vocês acabaram de dizer aí que o Fluminense teve mais chance do que o Flamengo. Agora, eu não imagino tirar o Pedro do time agora. Se for uma disputa direta, eu acho que no momento, por mais que o Gabigol tenha feito já coisas maravilhosas pelo Flamengo, tá na história, etc., é um baita atacante e tal, 1 por 1 vai jogar o Pedro. Sim. Acho. Então, a melhor solução é que joguem os dois, talvez um pouco mais perto, talvez o Gabigol queira também estar um pouco. O ano passado ele foi fundamental, até para levar o Pedro para a seleção, auxiliando o Pedro, saindo muito da área, dando assistência, mas ele também fazia os gols. Como fez agora também, ele já tem 9, 10 gols esse ano, o Gabigol. Mesmo achando que está ali fora da área, ele faz gols. Ou 7, 8, enfim. É diferente, né, É diferente, ele quer estar ali para ser
o protagonista. Assim, esse segundo gol aí, ele deve estar olhando em casa e não quer nem assistir, né? Porque depois do cruzamento a bola passa pelo Gabigol e chega logo o Pedro lá atrás. Ele deve pensar, pô, podia ser qualquer um, ou eu chegava com o meu pezinho ou qualquer outro ali e tal. Agora, como o Flamengo ainda não tem essa dupla de volantes muito bem encaixada, a chegada do Gerson demanda outras coisas e até esse time mais físico, como o Vitor Pereira propôs no primeiro tempo, é mais complicado de ter Gabigol e Pedro próximos, jogando com menos obrigações defensivas. Não é que o Gabigol não marcasse no ano passado, ele também fazia esse trabalho, mas era mais do que o Pedro, sim, sem dúvida, mas numa intensidade menor. Agora, sem o João Gomes no meio para dar esse equilíbrio e com o Gerson ainda fora da rotação ideal, o VP, para mim, acerta ao tentar buscar uma variação que encorpe mais o meio-campo. Fácil não vai ser, né? Mas precisa de um ajuste fino aí volta para o treinador. Agora, numa dividida entre o que é melhor para o Gabigol e o que é melhor para o time, acho que o VP, até pelo técnico que ele tem muitos defeitos, mas também muitas qualidades. E uma das qualidades é que ele sempre coloca à frente o que ele acha que é melhor para o time. É a convicção dele. Então, hoje é melhor para o time, se o Gabigol não quiser jogar onde ele está jogando, fala, olha, sinto muito, mas ou você volta a entregar, ou não dá para sacrificar o time em função do seu desejo. Mas eu espero que para o bem do Flamengo isso não venha acontecer. Acho que o Gabigol vai ter o entendimento ali, ó. Não dá. Eu vou tirar o Pedro para colocar você. Não vou tirar o Pedro hoje, colocar você e o Pedro vai ficar no banco porque você quer jogar com o Cebolinha de um lado e o outro aqui cruzando para você. Isso não vai acontecer. Agora, ter o Gabigol no banco por causa disso seria um desperdício enorme, né? Aí já começa a pesar, né? Bom, o Vitor Pereira falou sobre isso depois da partida, depois dessa vitória por 2-0. E depois a gente coloca também as aspas do Gabigol. Vamos lá. Assim, em primeiro lugar, dizer que o Gabi que é um jogador fundamental para nós. É um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa. Portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte, como verticalidade no momento de encanhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes e, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Tá certo. E aí o Gabigol, depois do jogo, em entrevista ao Sport TV, ele disse o seguinte: é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino eu falei com o Vitor, falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Não sei se ele estava querendo dizer, e por isso eu fiquei no banco de reserva, não sei exatamente. Mas está aí também o Gabriel falando que teve essa conversa clara com o Vitor Pereira. Vamos ver também. Mas eu acredito muito, Mauro, no que você falou sobre daí a ficar no banco de reserva, o Gabigol ficar no banco de reserva, aí já é um prejuízo muito grande também para a equipe. Claro, dependendo também da parte física do Gabigol. O Everton Ribeiro também esteve no banco de reservas ontem e a pergunta é, agora ele é reserva? Deixou de ser titular? Perdeu? Ele deve ter imaginado que sim, e talvez ele tenha razão. Porque a gente passou a semana toda e acho que na cabeça dele também estava a expectativa, bom, não tem o Arrascaeta, sou eu que vou organizar aquele meio-campo. E acho que ele entrou e organiza mesmo. Né? Inclusive o último passe que o Flamengo tocou ali 1 minuto e 7 segundos, trocando passe maravilhoso antes do Ayrton Lucas entrar para cruzar para o segundo. O último toque é do Everton. Acho que muda muito quando ele entra ali. Mas aí não tem um Arrascaeta, quem vai fazer esse papel? Acho que ele imaginava que era ele, a maioria da torcida imaginava, nós também nos comentários. Aí não é ele, porque agora eu quero verticalidade, quero não sei o quê, nem é você, nem é o Gabigol, muda tudo. E agora, se volta o Arrascaeta, daqui a pouco tem Bruno Henrique, eu acho que o Everton está olhando
que vai ficando mais Ele difícil. já era um candidato, né, Mauro? Bem difícil para ele. Bem antes do Vitor Pereira, toda vez que se queria a fórmula mágica de Pedro e Gabigol jogando juntos, sem tirar Bruno Henrique, os olhos se voltavam para o Everton Ribeiro. Na minha opinião, às vezes, não com justiça, porque ele vinha de temporadas melhores que a atual. Eu só acho que não pode prescindir do Everton Ribeiro no dia que não tem a Arrascaeta. E no Mundial, o seu Vitor Pereira já fez isso. Já tirou os dois num jogo só e ficou a pergunta, quem é que arma esse time? Exatamente. Quem é que cria? Né? E que foi a mesma pergunta do primeiro tempo de ontem. Mas antes não tinha... O Gerson não seria... Então, mas o Gerson não está numa boa fase para fazer isso. Ele jogou melhor o segundo tempo, mas ele e o Thiago não foram bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Gerson até melhorou e aí essa é a expectativa. Então, o Gerson pode adiantar um pouquinho, tentar fazer isso. Ele não é um Arrascaeta, mas eu acho que o Everton Ribeiro ainda faz melhor isso do que o próprio Gerson. Mas eu vejo a formação contra o Fluminense, para mim, foi circunstancial. De enxergar no adversário um time que fica muito com a bola, que teria o controle, e o Flamengo, no jogo que decidiu a Taça Guanabara, a bateria riou no segundo tempo. O Flamengo cansou de correr atrás do Fluminense, mesmo com a vantagem no placar, e o Fluminense acabou virando. Então, o Vitor Pereira foi com uma abordagem no aspecto físico, de primeiro resistir, de tentar de alguma maneira segurar o Fluminense, tirar um pouco do conforto, e ele conseguiu depois dos 20 minutos, depois da parada técnica, e aí ter esse arsenal, essa reserva técnica no banco, para mexer quando precisasse circular a bola. E aí, no plano de jogo, a abordagem para esse confronto específico com o Fluminense, a meu ver, o Vitor Pereira foi competente. Ele bolou um plano de jogo que, de certa forma, por mais que tenha corrido risco, principalmente no começo do primeiro tempo, ele se bancou, porque quando ele mexeu, colocou fez as 4 mexidas, e aí qualificando muito, Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro e Gabigol, o time passou a ter mais a bola e aí o Fluminense saiu dos eixos. Então, não vejo que o Flamengo vai jogar dessa forma sempre. O torcedor rubro-negro, até os mais antigos, a velha guarda, falou, opa, isso aí não é o jeito do Flamengo jogar. Isso daí, um Flamengo reativo, a gente não aceita. Mas o próprio Vitor Pereira reconhece depois que ele precisa ter mais controle, que isso daí é para um plano de contingência do que não estava funcionando para resistir ao Fluminense. Não deveria começar com o time que ele pensa ou o time que joga com a característica do Flamengo e depois pensar em um time mais reativo? Isso pode se inverter já no próximo jogo. O Flamengo com a vantagem, ele pode colocar esse time mais técnico, tentar negociar mais a posse de bola, mas sem o Arrascaeta, com a instabilidade do time, poderia ser ainda mais arriscado colocar esse time mais técnico, porém mais pesado no primeiro tempo. Então você gostou do time do Flamengo? Eu gostei do time e do plano de jogo, principalmente do Vitor Pereira. Você vê como a felicidade no futebol, a sorte, a felicidade, o andamento do jogo, né? O Fernando Diniz, em contraposição ao Vitor, ele arrisca, perdendo de 1-0, ele arrisca tirar um zagueiro. E não dá nem tempo da gente saber se ia dar certo ou errado, sim, porque ele toma o segundo gol logo depois. Não vou dizer que foi por isso, não. Mas, sabe, às vezes decisões que você toma, você precisa de algum tempo, e o Vitor teve a felicidade de ter sobrevivido àquele primeiro tempo, porque se não sobrevive àquele primeiro tempo, a gente ia estar falando aqui que faltou Amador, que era o Flamengo da ligação direta, a velha guarda da Portela ia dizer que o Flamengo reativo não é? Foi uma história de jogo totalmente diferente. Professor, mas você está falando da velha guarda da Portela, eu acho. Eu acho o Flamengo reativo. Quando eu vejo para o time do Flamengo, com os nomes do Flamengo, com cada talento que existe no Flamengo, e aí eu olho um Flamengo reativo, eu sento ali junto com a velha guarda da Portela e falo, mas não A gente estranha, mas o homem tem um cargo a manter. Ele já perdeu muito título. Mas a prioridade dele agora é não perder. Mas você gostou desse Flamengo? Na escalação, não. E nem do primeiro tempo. Mas aí depois... As coisas acabaram dando certo. 2 bolas do Ayrton Lucas. Isso que eu falei, o começo para mim foi mais sorte que juízo. Você gosta muito, professor, de usar a palavra sorte, felicidade e tal. Porque o plano, eu concordo com ele. Ele pensou assim, eu tenho que ser físico aqui, não vou pôr o Gabigol, eu vou pressionar a saída de bola do Fluminense, o França aqui, o Matheus França vai me fazer isso com mais rapidez, mais velocidade, mais... Tá tudo bonitinho, só que não funcionou.
E aí entra a velha guarda e fala assim, pô, mas cadê aqueles caras para controlar? No final, foi 52% de posse de bola para o Fluminense e 48% para o Flamengo. Ali também, né? Então, tá muito parecido. Mas o torcedor do Flamengo, e nisso a Marcelo tem toda a razão, tá acostumado com outro estilo, né? Fala assim, não, a bola é com a gente. Ele sabia que o Fluminense também adora a bola e tentou fazer algo diferente. É tão curioso. E o Ayrton Lucas também, né? A boa notícia, né? Sim, funcionou muito e tal. Acho que pegam muito no pé do Varela também, mas ele joga como lateral normal, gente. Quando precisa, ele vai lá, ele sobe. Ah, não, mas tem que ser o Mateuzinho, porque é só o Mateuzinho que vai apoiar e tal. Eu não achei que foi uma partida ruim do Varela, não. Quando escala o Mateuzinho, o pessoal tem saudade do Varela e de qualquer porque aí precisa defender mais, sempre assim. E coloca ali. Agora, essa questão da mais sorte do que juízo, né? No fim, é isso que define. Porque o Vitor Pereira, quando ele chega ao Corinthians, ele era justamente um técnico que queria ficar com a bola e descobriu que com aquele time que tinha, não dava. E agora é o contrário. É um time que quer que ele... Uma torcida, um time, a velha guarda, tá todo mundo querendo que... Só que agora é ele que... Ele tem uma necessidade imediata agora, que é sobreviver, pelo menos, esse campeonato carioca, né? Depois a gente vê o que faz da vida. E aí, do lado do Fluminense, tem um Fluminense que não deve ter o Martinelli, né? Tudo indica que foi realmente uma questão muscular aí, então ele não deve estar à disposição do Diniz. O Diniz não vai estar ali do lado do campo, porque foi expulso e é um Fluminense que precisa agora reverter essa vantagem do Flamengo. A situação ficou muito complicada, Breler. Ficou difícil para o Fluminense. Ficou evidente também como ainda há um abismo de elenco entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense qualificou, foi buscar jogadores como o Keno, dá uma opção a mais para o Diniz, mas quando o Diniz olha para o banco, ele não tem a mesma fartura de opções do Vitor Pereira. Ele não consegue, por mais que se tenha boa vontade, e ali o Keno, para mim, não fez um bom primeiro tempo, não estava conseguindo levar vantagem no 1 contra 1. Ele tenta o Gabriel Pirani, que tinha funcionado no jogo da Taça Guanabara, mas é muito pouco para enfrentar esse Flamengo. O Flamengo, quando encaixa no segundo tempo, começa a circular a bola, entra ali a cavalaria, fica muito evidente que a qualidade técnica se sobressaiu. Então, há, de fato, coisas a melhorar no Fluminense. O Fluminense precisa ter uma solidez defensiva maior, principalmente para esse tipo de embate. Mas, para mim, sobressaiu o técnico. E pode ter uma surpresa que seria a utilização desde o início do Marcelo. Que ontem não foi nem possível, sábado não foi nem possível, porque com a expulsão e tal, não deu nem para ele entrar alguns minutos. Tentar o fato novo. Depende, o Martinelli não vai jogar, o meio-campo, não sei o quê. Eu continuo com o Alexandre, de repente vai um Marcelo ali, não sei se aguenta 90 minutos. Pode ser. Pode vir uma coisa diferente aí. Mas eu acho que ele tem uma prioridade antes. A bola tem que chegar no Cano. O Cano esteve muito ausente desse jogo. É muito importante. Muito. Subiu o som, quer dizer que a gente... Galera, tive que cortar um trecho importante do vídeo por causa de direitos autorais do jogo, cara. Eles estavam falando em cima das imagens dos melhores momentos. E nesse trecho, eles desvalorizaram demais a vitória do Flamengo. Cara, se fosse o contrário, se o Fluminense tivesse vencido o Flamengo por 1-0, 2-0, eles estariam puxando tanto o saco do Fernando Diniz e do Fluminense que seria insuportável, né? Eles não valorizaram a vitória do Flamengo nesse trecho dos melhores momentos, que eu, infelizmente, tive que cortar, porque senão o vídeo seria bloqueado pela transmissão, pelos direitos autorais de transmissão do jogo, né? Só tem uma coisa a dizer, galera, o Flamengo incomoda demais alguns. O Flamengo incomoda demais a imprensa bairrista. O Flamengo incomoda pra caramba, cara, porque... Fala pra mim, que diferença faz pra eles de São Paulo se o Flamengo vencer o Fluminense? Nenhuma. Só que eles querem ver crise no Flamengo. Eles querem que o Flamengo perca por causa do Vitor Pereira, que deixou o Corinthians, porque não sei o quê. Cara, é impressionante, galera. Mas eu tô aqui pra isso, pra trazer pra vocês tudo que a imprensa fala do Flamengo. Tem gente que fala assim... Por que você dá moral pra esses caras de São Paulo? Não é que eu dou moral. Eu trago aqui pra vocês ficarem sabendo o que eles estão falando. Não é legal saber o que a imprensa, com dor de cotovelo, está falando? Não é legal quando o Flamengo vence e eu coloco o vídeo aqui e vocês verem
A cara dos caras queimando assim, poxa, o Flamengo venceu, o favorito era o Fluminense, mas o Flamengo venceu. Cara, é muito bom ver a cara de pastel de alguns comentaristas, bairristas. Então, galera, é por isso que eu trago aqui sempre pra você o vídeo da imprensa falando do Mengão. É maravilha, hein? Vão ter que nos aturar. Se o Flamengo for campeão do Campeonato Carioca, tá perto, hein, galera? Temos uma boa vantagem, dois gols de diferença. O Flamengo só tem que administrar a partida, né? Será que a gente consegue? Tomara que sim. Meio de semana agora, quarta-feira, tem estreia na Libertadores. O Flamengo viaja para o Equador, pega o time do Alcas e vamos pra cima deles, cara. Eita! O ano começou agora pra nós, hein? Agora é pra valer. Valeu, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!